Olá pessoal, tudo bem? Professor Glebe falando, recado importante para todos. Muitas pessoas confundem o que é remuneração e o que é salário. O tema aqui desse vídeo curto é exatamente explicar as diferenças básicas de um e de outro, ainda mais em essa época tão especial que estamos vivendo, de pandemia, em que na verdade alguns contratos de trabalho podem ser suspensos. Estamos diante de uma situação de excepcionalidade. Então é importante que você saiba sobre esse tema e, especialmente, também possa compartilhar com a maior quantidade de pessoas também esse tema. Grave uma coisa: remuneração está no artigo 457 da CLT. Remuneração é a soma de todos os valores que eventualmente o empregado venha a receber. Então, remuneração é a soma de salário, gorjetas, adicionais. Então, a soma de salário, gorjetas e adicionais, o nome desta somatória é a remuneração. Pois bem, então eu lembro que remuneração, por ela ser a soma de todos esses valores, aí nós temos que nos socorrer ao artigo 7º da Constituição. Porque o artigo 7º da Constituição, você sabe tão bem quanto eu, nada mais é do que o instrumento que nós temos pelo qual são os direitos sociais e os direitos trabalhistas de um modo geral. Então, grave uma coisa. O artigo 7º, precisamente o inciso 8º, determina que o 13º salário, o 13º, que a gente recebe em duas parcelas normalmente, dia 30 de novembro até dia 20 de dezembro, basicamente é a base, é a remuneração e não o salário em si. Então esse é um ponto também importante para que vocês tenham essa consciência. Outra observação importante também, meus caros amigos, que o salário ele não pode ser reduzido, exceto se tiver acordo com a convenção coletiva. Exceto nessa hipótese que nós estamos vivendo de excepcionalidade, busque exatamente algumas exceções que sim, reduzindo a jornada, pode também reduzir o salário e o empregado recebe parte também do governo, né, até como complemento. Isso é matéria, obviamente, de uma outra live. Mas o que eu gostaria que você entendesse que a remuneração ela é a soma de salário, gorjetas e adicionais. Lembrando que gorjeta é aquele valor pago pelo cliente que serve como base para a remuneração para pagamento, por exemplo, do 13º. Agora, voltando nesse mesmo assunto. Se nós formos falar sobre férias, tá certo, senhores? Se formos falar sobre férias, e eu volto exatamente no artigo 7º da Constituição, ele determina para nós, meus caros amigos, de uma forma extremamente clara, que as férias, elas são sim calculadas conforme o inciso 17, tá bom, gente? Com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então as férias, diferentemente do 13º, as férias realmente só são calculadas sobre o salário, tá? Então 13º é sobre a remuneração e as férias é sobre o salário. E lembrando que a gorjeta, repito, ela integra a remuneração para todos os efeitos. E nós temos os adicionais, não é, gente? Adicionais nós temos quais? Nós temos o adicional de hora extra, insalubridade, periculosidade, transferência, noturno e penosidade. Hora extra, artigo 59, 50% no mínimo. Lembrando que pode ter banco de horas. Banco de horas agora que pode ser passado até 18 meses depois do fim da pandemia, do estado de calamidade pública, para que você usufrua deste descanso. Bom, além disso, nós temos a insalubridade, artigo 92. O que é um lugar insalubre? É aquele que prejudica o empregado aos poucos, né? Vai matando o empregado aos poucos, barulhento, com odor forte, iluminação ruim ou algo assim, tá? Outro ponto também, periculosidade, artigo 93, para explosivos, inflamáveis, radiação, eletricidade, motoboys e segurança patrimonial pessoal. 30% é o adicional de periculosidade, diferentemente da insalubridade, que é de 10, 20 ou 40%. E lembrando que a insalubridade, a base de cálculo, é o salário mínimo. Já o adicional de transferência, artigo 469, é de 25%, sobre o salário mesmo do empregado, somente para as transferências que sejam provisórias. Professor, eu estou trabalhando em regime de teletrabalho. Eu fui transferido então da empresa para minha casa.
Tem o direito a receber alguma coisa? Não, gente. Como transferência, não. Teria que ser ter mudado de casa para trabalhar numa outra cidade, numa outra situação, tá? Noturno. Noturno, artigo 73. Se for urbano, 20%. Se for rural, 25%. E o adicional de penosidade? Penosidade funciona assim, pessoal. Também está no artigo 7º da Constituição, só que nesse mesmo artigo ele determina o quê? Que é uma norma de eficácia limitada. E sendo uma norma de eficácia limitada, conforme o inciso 23 do artigo 7º, determina que depende de regulamentação, a qual ainda não foi regulamentada. Então aqui são dicas muito rápidas para vocês de remuneração, mas acompanhe aqui nos vídeos que sempre tem muita coisa. Um bom dia a todos.